A paz, Senhor Jesus. Pastor Marcelo, no Rio de Janeiro. Uma palavra para os irmãos. Está em 2 Reis, capítulo 10, o versículo 36. E os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Antes de falarmos aqui da palavra, precisamos falar para os irmãos da Associação Amai-vos. É uma associação que foi constituída ali no Espírito Santo para ajudar os irmãos perseguidos pela Maranata. Sou da Maranata, estou na Maranata, pastor, mas não posso contribuir e nem afirmar que o mal que está sendo realizado, isso é bom. Não, de forma nenhuma. 30 anos, mais de 30 anos na Maranata, mais de 20 anos como pastor, mas acompanho, já falei que me posiciono há mais de 15 anos, e agora, cara, com muitas perseguições, agora nem se fala. E vou continuar me posicionando. O amor é pela ovelha, pelo rebanho. E o mal, ele tem que sair do nosso meio. Ah, pastor, você está acreditando? Não acredito em nada. Só acredito naquilo que Deus me fala. Ah, mas Deus fala com todos. Com todos. Basta você querer ouvir. Deus é vivo. E Ele fala com quem quer ouvir. Tá bom? Às vezes você até vai escutar assim no culto, você escuta muitas, o pregador dizer: Senhor, abençoa, que não seja a minha boca falar, mas que Deus fale. Irmãos, isso, Deus só vai falar através da boca dele se ele deixar, só isso, tá? E para quem Deus quer, fora disso, ele falou orar assim, não abrir a alma não faz diferença nenhuma. Então, abra sua alma que Deus vai falar contigo, meu irmão. Tendo você na Maranata, na Batista, na Assembleia ou qualquer denominação que você esteja. Tá? Ou até em denominação nenhuma. Abraão não estava em denominação nenhuma e Deus falou diretamente com ele. Amém? Então, a Amai-vos é uma associação que foi constituída para ajudar os irmãos que têm sido perseguidos pela Maranata, ou por assédio, ou por outros problemas qualquer, ou perseguições mesmo judiciais. E tem pessoas também que estão na Maranata ainda, e algumas que saíram, muitas já saíram, problemas depressivos e vários outros tipos de problemas. Que essa situação hoje na Maranata tem trazido para os irmãos. Então você que precisa de um psicólogo, alguma atuação de urgência, de emergência, de ajuda, existe irmãos ali para te ajudar. Você não está sozinho. Amém? Então, lembre-se, vai estar lá no histórico desse vídeo, vai estar também lá na introdução do meu canal, a Associação Amai-vos e o contato que você vai procurar. Isso com todo sigilo, não há problema nenhum, e você vai ser ajudado. Amém, meus irmãos? Vamos voltar agora aqui para o texto. Eu não poderia ter deixado de falar isso para os irmãos. Vamos voltar agora para o texto e lembrarmos aos nossos irmãos que Jeú, ele foi chamado para ser ungido rei em Israel, ou seja, havia uma promessa desde Elias. Nós estamos em Eliseu, aproximadamente 10 anos depois. O texto que nós lemos aqui, né, claro que é no final do reinado dele, mas o início do reinado dele foi aproximadamente 10 anos após a promessa, a profecia. Você, Elias, vai ungir a Jeú, rei em Israel, e vai ungir também a Eliseu, profeta, no seu lugar. Além do rei lá da Síria também, que Deus falou. Então, isso foi 10 anos antes. Os anos passaram, agora Eliseu, 10 anos após, manda um profeta ali, um aprendiz de profeta, né? A ungir Jeú e dá promessas para ele. Fala, ó, você vai acabar com a casa de Acabe. Você vai fazer isso, isso e isso. Ok? Pronto, ele se apresenta ali, ele fica receoso, porque ele era capitão do exército, os outros capitães estavam com ele, perguntaram para ele assim, olha, o que vai ser? O que o profeta falou para você? Ele, não foi isso não. Não, o profeta falou que eu vou ser rei, Israel. Os capitães ali se abaixaram e foram com ele, e ele, os irmãos vão ler a Bíblia que vão ver que ele acabou com a casa de Acabe. Acabou mesmo a casa de Acabe e Jezabel, 14 anos depois aproximadamente que Acabe morreu,
ela foi morta. Acabe já havia morrido na guerra, e agora Jezabel, ela é morta não por Jeú, mas Jeú manda matá-la. Tá? É bom os irmãos conhecerem a palavra. Dentro dessa concepção da palavra, disso que a palavra relata, nós vamos ver que Deus tinha separado há muitos anos Jeú para ser rei. E com um propósito. O propósito é acabar com o mal, acabar com a idolatria, acabar com isso que está errado. E diz que Deus o abençoou e falou assim, por que você fez aquilo que eu desejei fazer e te chamei para isso? Então, você vai ser próspero no seu reinado, ou seja, 4 gerações vão ser reis após você, da sua genealogia. Então, ele foi rei, o filho dele, o neto, sucessivamente 4 gerações. E depois há uma conspiração e descendente de Jeú passou a não mais ser rei porque foi morto ali por um servo seu. Foi por um tempo. Irmãos, sábado agora, hoje é 25, né? Acho que não me engano, dia 23/6, obrigado a ouvir o Manaém, e vendo a cúpula ali, Gedeuti, terrível homem, estou na Maranata, pastor, mas é um homem terrível, que Deus ainda tem permitido. Tá? Acabe ficou mais 14 anos, Jezabel, quer dizer, ficou mais 14 anos depois de Acabe, Deus permite. Esse tempo não cabe a nós, cabe a Deus. Então, Gedeuti ainda está, aí podemos pensar assim, Gedeuti vai... Irmãos, eu sinceramente não acredito que Gedeuti vai viver mais do que Moisés. O tempo passa. Nós precisamos compreender isso. O mal, ele fica. Mas quem vai lutar pelo mal? Jeú foi um que Deus chamou para lutar pelo mal. Então, um diácono ali, né, chamando a atenção, falou e lembrou nosso irmão Marco Piccone, né, hoje pastor, estava lá no meio lá, e falou que foi batizado junto com o pastor Marco Piccone, que estava ali, né, se apresenta, se coloca muito bem, que é lá de Minas Gerais, coordenador geral, se não me engano, de Minas Gerais, da região de Minas Gerais, estava lá, claro, se coloca muito bem. E lembrou, o irmão, Deus fez promessa para ele, assim, 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 assim. Ele lembrou de tudo aquilo, fui batizado, eu estava lá do lado do irmão, e olha só como Deus operou. Eu olhei assim, é verdade, conheço bem. Me converti e ele era diácono na igreja que eu estava. Na igreja a qual me converti, ele era diácono ali. Eu vou dizer para os irmãos, que homem. A gente via o brilho do Espírito Santo em seus olhos. E foi um dos homens que eu pautei e disse assim, eu preciso ser um homem de Deus. Não posso ser um homem comum. Não me converti porque estava nada mal na minha vida, ao contrário, eu me chamei. Mas se Deus me chamou, porque minha vida precisava ser melhor do que era. E eu era feliz, hein? Já falei em outro vídeo, tudo na minha vida funcionava direitinho. Não estava doente, casei por amor, não tinha filhos ainda, minha esposa engravidou logo depois da minha conversão. Então, eu não tinha dificuldade nenhuma, família, tudo ajustado. Profissão, tudo ajustado. Eu não tinha o que reclamar da vida. Mas eu falei, se Deus me chamou, eu tenho um propósito. Eu preciso ser um homem de Deus. E claro, você vai olhando para as pessoas e vai vendo, essa pessoa é de Deus, a pessoa não é de Deus. Você precisa aprender a identificar o que é de Deus e o que não é. Um princípio básico do servo é identificar o que é de Deus e o que não é. É o princípio básico. Quem se converte sabe disso. Precisa, se você não sabe identificar o que é e o que não é de Deus, irmão, você precisa começar de novo. E ali é um princípio básico que eu toquei a minha vida espiritual nisso. Em identificar o que é e o que não é de Deus. Não tem carreira profissional como pastor. Sou pastor porque Deus me quis como pastor.
para cuidar do rebanho, sei o que ele quer de mim. Como falei já, sofro muito, até pela postura que tenho, porque eu quero ir para o céu. Não quero ter bens aqui, não quero ter prazeres aqui. Luto para ir para o céu. E como pastor, eu tenho que ser um excelente pastor de Deus. Fui pastor chamado na Maranata, mas para ser pastor de Deus, não pastor de Judeutia. Como ele relata lá, saiu, não é, irmãos, é maligno isso, quando um homem diz que Deus instituiu o pastor e ele tira. Não saiu, não é mais que ele tira, então aí ele é dono do ministério, o ministério agora é de Judeutia, não é mais de Jesus. Então é maligno, nunca entendi isso, falava, mas agora a gente tem momentos da nossa vida que a gente tem que se posicionar. Eu me posiciono há mais de 15 anos, sempre me posicionei, mas internamente. Mas chega um momento que a gente precisa compreender do Espírito Santo que agora é o momento de você dar outros passos. E pronto, a minha vida é assim. Eu lembrei disso. Pastor Marco Piccone, conheço bem, estive com ele, nunca fui amigo pessoal, não posso dizer assim, posso falar, foi meu amigo, mas estive. Minha mãe morava em Belo Horizonte, estivemos juntos, fui na igreja dele, eu diácono, ele ungido. Me recebeu muito bem, um homem de Deus. Uma pena que eu não posso falar isso agora. Como entristece a minha alma quando eu lembro disso. Homens, não vou dizer que se vendeu, porque eu não sei o preço. Não precisa de nada. Mas, e a glória? Quer glória? Já recebeste. O brilho que eu via, há muitos anos que eu não vejo. Tivemos a oportunidade de estar juntos uns anos atrás. Não vou nem dizer o motivo, mas a gente olha. Servo, ele precisa ver. E eu vi, não é a mesma pessoa. E depois a gente vai descobrindo coisas e coisas. Claro, perdemos contato, mas o conheci. E não era o que é hoje. E na hora que o irmão falou aquilo que era promessa, eu lembrei na hora de Jeú, na hora. É o texto que lemos. Tudo em Deus é para um tempo determinado. E se o irmão não compreender que o que ele tem é para um tempo determinado, para agir conforme Deus quer, Deus tem uma promessa para ele, porque ele agiu conforme Deus queria, mas depois assim fez mal aos olhos do Senhor. Ensinou mal para os filhos. Eles não tiraram os altos, continuaram servindo a Baal. O que adianta eu saber o que tenho que fazer e na hora de uma decisão eu fazer parte e agora que eu tenho autoridade para fazer coisas diferentes, não fazer. Um coordenador geral, chega um momento que ele tem autoridade para fazer algo diferente. E continua perseguições, arrogância. Irmãos, eu, por mais que ame ao meu irmão, aos meus irmãos, ou aqueles que têm início comigo, não vou me vender. Está errado, está errado. Aos companheiros que chegaram lá, lembra de Esther. Quem sabe Deus não te colocou nessa posição para você tomar uma decisão. Quer glória? Vai ter por um tempo. Todos os anos, foram 28 anos, tão curto. Eu estou com mais de 30 anos de convertido, foi ontem. Ele teve 28 anos de reinado, Jeú, e os seus filhos atropelando coisa por coisa. É isso que se quer? Quem está como coordenador, eu falando até para os outros pastores. Você está, pastor, para continuar sendo chamado a atenção desse homem maligno de púlpito para o mundo, não é Brasil todo mais não, é o mundo todo, dizendo
agora, como nós sabemos, que falou que o pastor tem, para levar a ovelha a ouvir essas questões malignas de domingo de manhã, que não acrescenta nada, que não tem nada ali da palavra. Você está servindo comida de porco, bolotas de porco para a ovelha. Não tem nada de Deus nisso. Meu irmão coordenador de Minas Gerais, você está levando os pastores a servirem comida de porco. Você sabe disso e que é glória, lamentável. Para o Judeuti, não acredito mais que Deus, não é que Deus não perdoaria, porque Deus perdoa a qualquer momento. Mas já falei, o tempo dele acabou igual Saul. O tempo dele já acabou. A profecia para ele é aquela que eu já disse, que Deus falou há muitos anos para ele: pode ir embora, está pago. Deus já o enriqueceu. Não era riqueza que ele queria, não era poder que ele queria, ele tem muita riqueza, pegou muita coisa, se enriqueceu e pode ficar com tudo. Ele não quer todo o poder, toda a glória, ele já recebeu. Pode ir embora. Não tem mais nada para ele. Agora, e você? Meu irmão, que foi tão usado, cheio de poder, brilhava as palavras que saíam dos seus lábios, os seus olhos eram diferentes. E agora, palavra bonita, é só palavra bonita, você fala muito bem, a sua posição é muito boa, mas para que serve isso? Para servir bolotas de porco? Junto com aqueles homens que se venderam a Amadeu, é um bonequinho de presépio. Você está se comparando a isso. Deus não te separou para isso, Deus te separou para muito mais. Para que nessa hora, ou não nessa hora, mas muito lá atrás, você não só acabasse com a casa de Acabe, porque você falava muito da idolatria, e era verdade tudo que você falava. Tive aula de batismo com você, meu irmão. Você olhava para os meus olhos e você queria algo diferente. Você foi usado por algo diferente. Mandado para esse estado para ser usado por Deus de forma diferente. E agora, se juntando a porco, servia bolota de porco. Como os outros pastores estão servindo no Rio de Janeiro, não falam de outros estados, falo do seu, porque sei de algumas coisas, até por você ser uma pessoa influente, e fica... É terrível. Irmãos, integridade não podemos falar. Conheço alguns da família. A integridade dessas pessoas, olha, não tem uma vírgula que se pode falar. Não conheço nem uma vírgula da integridade. Agora, alma, querido, você é um exemplo. Foi um exemplo. Lembra um diácono que era junto com você, que também foi outro exemplo para mim, que hoje, infelizmente, não está mais na presença do Senhor, até onde eu sei, porque saiu como ungido, e não sei como é que está a vida dele hoje, então até o meu conhecimento não está na presença do Senhor. Você lembra dele? Que homem também usado. Seu período. Eu aprendi com você, aprendi com esses homens. Outros que eram do grupo de intercessão, era algo diferenciado. E eu sempre disse para Deus, eu quero isso para mim. Não quero glória, nunca quis. E oro ao Senhor para minha alma não ser corrompida por nada, nem por uma vírgula. A única coisa que quero e amo é cuidar do rebanho, da ovelha que está morrendo hoje. A única coisa que quero é cuidar do rebanho que hoje morre. E você se corrompendo. Não fisicamente, financeiramente, nada disso. Até porque eu nem acreditaria nisso. Beirando
conhecendo a integridade da família, seu pai, tudo. É algo notório de quem conhece saber. Mas a corrupção da alma, a palavra bonita, não fala mais, né? Não fala mais com a alma. Não fala mais. É só bonito agora. Não serve para nada. E o que adianta? Deus tem uma promessa, não é? Muitos anos antes, e Deus foi te levando para isso, você teve a oportunidade de sair de um estado inteiro, e depois foi falar, dentro da posição que o Diácono falou, agora fala para o mundo todo, tá? É verdade. Podemos falar diferente, e o que você fala agora? O que tem agora? Só palavras bonitas. Morte. O que eu ouvi daquela mesa, nada se aproveita, nada. Não tem nada de Deus ali. Só morte. E que Deus preserve o seu povo de identificar, igual o filho pródigo que identificou cebolotas de porco. Apesar que ele quis, né? Muitos hoje querem bolotas de porco. Infelizmente. Mas o Senhor levantou um povo. Não estou falando de denominação, não. Hein? Parte na Assembleia, parte na Batista, é um povo. Não prego denominação, eu sou contra a pregar contra a denominação. Todas elas são ruins. A Maranata, eu estou porque Deus me chamou para ela. Qualquer uma delas é ruim. Bom é o Senhor que está nela. Ah, mas não está. Irmãos, não podemos. Eu não. Deus está onde Ele quer estar. E eu não posso dizer para Ele onde Ele vai ficar. Eu não posso. Então, companheiro, que pena. Triste ver o que eu conheci e o que eu conheço agora. É muito triste. Mas que o Senhor abra seus olhos e veja quantas ovelhas estão morrendo e quantas você está ajudando a matar. Você pode fazer diferente disso. Irmãos, que o Senhor abençoe seu povo. Aonde você estiver no mundo, em que denominação você estiver, Deus te abençoe. Lute contra esses homens. Nas denominações estão, e elas estão caindo por terra, hein? Deus está fechando o cerco. Pode olhar. As denominações, esses homens maus, estão caindo por terra. Depois vamos falar um pouco mais disso. Mas que você ore, chore aos pés do Senhor, não aceite esse mal que está no meio das denominações, principalmente no meio da Maranata, que o próprio mal tomou forma de anjo de luz, que a Bíblia fala disso, está enganando a muitos. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, você não será confundido. Amém? A paz do Senhor Jesus.